Rondônia Livre conversa hoje com a professora Walterlina Brasil, que tem toda uma trajetória na Uni e uma atuação que não para. Professora Walterlina, a senhora vem agora de um processo recente, participou do processo eleitoral para a composição da lista tríplice, né, de reitora. A gente percebe, professora, uma peculiaridade na lista tríplice dessa vez, coisa que se já aconteceu antes eu não tenho conhecimento, mas de algum tempo eu sei que não vinha acontecendo. Aqueles nomes que são mais votados, eles não iam para a lista, ia apenas o nome do mais votado e o Conselho Universitário enxertava ali a lista tríplice com outros nomes que nem tinham participado do processo eleitoral. Dessa vez nós temos uma lista tríplice composta pelos 3 mais votados na consulta à comunidade acadêmica, não é isso? Não, em relação à reitoria, eu, de algum modo, me senti desconfortável pelas questões que foram levantadas após a eleição, então realmente preferi me colocar na lista, mas eu fui a única que tive essa decisão nesse momento. Então, o professor João Gilberto, não, o professor João Gilberto declinou dessa prerrogativa, como era a tradição, e a professora Marília manteve a prerrogativa e indicou 2 pessoas. Né? Então, houve no colégio eleitoral 4 nomes. E eu estive entre esses nomes, pegando o 2º lugar no colégio eleitoral. Então, uma situação semelhante que aconteceu com o professor Delson Fernando Barcelos Xavier no outro processo eleitoral. Isso. Né? Ele conseguiu ser inserido. Né? É porque é um direito a pessoa se inscrever. As motivações dele, naquele momento, eu desconheço. Né? Porque o processo que o professor Delson concorreu, eu era diretora do Núcleo de Ciências Humanas, ele foi perfeito, foi adequado, não teve nenhum ruído posterior, né? Agora, esse não, esse teve um ruído, eu preferi representar os meus eleitores que não puderam ter seus votos devidamente contabilizados. E a senhora considera que é republicano o Conselho colocar nomes que não passaram pela consulta? Na verdade, está em discussão a mudança da lei. A gente espera que isso acabe. O que se quer manter é reduzir a 0 o risco de que reitor eleito não seja reitor empossado. Então, esse é um pacto democrático mesmo, é uma tradição. A gente quer, e eu também, tanto que a professora que foi eleita já foi nomeada como reitora, mas não é adequado. O ideal era que as pessoas que participassem da consulta, todas pudessem colocar seu nome à disposição, mas não é confortável correr o risco de ser nomeado alguém que não participou da consulta, como era. Governos mais democráticos não inspiram essa desconfiança. O que se quer, inclusive o movimento docente, é que o primeiro vá. E pronto, não se mande mais lista tríplice para o presidente da República escolher entre eles. Sim, então, na verdade, o pensamento da comunidade universitária, pelo menos dos docentes, seria no sentido de que deixasse de existir a lista tríplice. A lista tríplice. E houvesse uma real autonomia da universidade de eleger. Elegeu, tirou em primeiro lugar, dentro das regras consensuadas, não precisasse forjar uma lista tríplice no colégio eleitoral. Porque o que se espera é que, não sendo indicado o mais votado pela presidência da República, a pessoa possa renunciar. Só que o governo federal já tem, inclusive, uma medida de contenção disso. Na hora em que o seu nome vai, se você for indicado, você assina um termo de responsabilidade dizendo que você não vai renunciar. Sim. Entendeu? Hoje se modernizou isso, eu não sabia. Fiquei sabendo por estar na lista e ter que assinar os documentos que foram para Brasília. Mas a ideia era essa, a ideia era de protesto, né? A ideia era de dizer, olha, reitor eleito, reitor empossado, reitora eleita, reitora empossada. Obviamente, na campanha, a senhora apresentou argumentos para convencer os integrantes da comunidade universitária que votassem na senhora e não na professora Marília, isso, obviamente, né? Sim. Essa campanha. Então. Que argumentos a senhora utilizou para atrair votos? Olha, eu sempre acho que o nosso tempo presente ele tem que se conectar com o futuro.
E que medidas urgentes não podem ser proteladas em nome da quantidade de pessoal que a gente tem, nossa força de trabalho reduzida, as condições, algumas condições que são bem objetivas, né, de vida na universidade. A minha proposta foi enfrentar essas condições no primeiro ano de mandato. Então, primeiro passo, humanizar essas relações, né? Precisaria explicar mais, mas quem me ouvir entenda o seguinte: nós temos um ambiente insalubre, saímos de uma pandemia cujo luto ainda não passou, temos toda uma revisão dos nossos processos pedagógicos se impondo. A presencialidade hoje ela não é uma realidade, ela não está imposta pela presença física, ela está mediada. Então isso precisa ser revisto. E eu dizia, olha, vamos humanizar essas relações para que tenha impacto na qualidade da nossa oferta. A segunda questão que eu colocava muito era dinamizar e aproveitar a competência tecnológica, tanto que eu propunha até termos uma pró-reitoria de gestão da informação, comunicação e conhecimento, porque nós temos as unidades que disseminam a informação nossa. A nossa informação ela não é uma informação qualquer, ela é uma informação acadêmica, científica, ela promove a melhoria do conhecimento e a nossa relação com o mundo, porque é uma informação qualificada. Ela precisa ser valorizada, entrar no seio da comunidade, isso precisa ser orgânico. Então, eu dizia, a nossa dinamização digital. E a outra questão, que também era muito importante, é a articulação com a sociedade. A presença na sociedade não poderia mais, em pleno século XXI, já vamos para um quarto de século, ser cosmética ou eventual. Então eu entendia e propus isso para a minha comunidade, que esses 3 eixos deveriam ser enfrentados com uma reitoria que pudesse fazer os 2 papéis, que a gente ainda não teve gente em condições de realizar isso, que é o papel de coordenação interna, ser realmente alguém que tenha o que liderar dentro da comunidade, e externa, que é uma articulação para a reestruturação total da universidade. Quando eu falo reestruturação total, eu estou falando, por exemplo, de sair do campus José Ribeiro Filho e ter os campi na cidade. O campus do Núcleo de Saúde, o campus do Núcleo de Ciências Humanas, o campus do Núcleo de Tecnologia e o campus José Ribeiro Filho ser um grande parque tecnológico e científico em Porto Velho. Porque eu não posso ter no estatuto a equivalência do núcleo como campi, mas não ter uma vida de campi, né? E porque estatutariamente o núcleo e os campi do interior têm a mesma estatura, mas eles não têm a mesma estrutura. Eles ficam como peças agregadas ao campus de Porto Velho. Então essa dinâmica de reestruturação era o que estava na minha proposta. Eu penso que isso me diferenciaria se todo o processo fosse mais elástico, né, para que você pudesse detalhar, mostrar a operacionalidade disso. Professora, com essas suas propostas, junto a que segmento a senhora obteve uma maior aceitação? Os técnicos, os alunos ou os demais professores? Aí tem uma questão. Eu não acho que nós hoje, fazendo política na universidade, nós temos aceitação. Eu acho que hoje a gente tem que ter uma capacidade de furar as bolhas. A universidade, para mim, do ponto de vista político, os grupos se transformaram em bolhas incomunicáveis. Eu consegui furar algumas bolhas com maior número entre os docentes, né? E entre os estudantes, eles estavam assim numa situação muito confusa, porque eles são muito conduzidos por bolhas de grupos, de docentes, de benefícios. Então, para você chegar nos estudantes era bem mais difícil. Além do prazo da campanha ser muito pequeno, muito apertado, né? Essas foram as regras do jogo.
questionei, perdi, mas tudo bem. Já passou, porém o tempo ensinou que não funcionou daquele jeito, não deu certo. Mas eu, respondendo a sua pergunta, estive muito bem representada junto aos docentes, aos estudantes. Com os técnicos, nem tanto, porque os técnicos mesmo, eles tiveram a própria estratégia eleitoral, né? Foi uma inovação nesse processo. Qual foi a estratégia eleitoral dos técnicos? Definir previamente quem iriam apoiar e gerar um efeito manada. Porque havia um grupo que tinha causado muita aflição, um grupo político, junto aos técnicos, e isso fez com que eles quisessem garantir que houvesse um reitor ou uma reitora que não fosse ligado a que não fosse ligado a esse grupo, ou não desse risco de esse grupo vencer. Isso foi mais importante naquele momento, é como eu vejo hoje, depois de ter passado a eleição, naquele momento, do que realmente ter um perfil de projeto ou de candidato. Então, em síntese, com a ascensão da professora Marília Pimentel, a senhora acredita que vem um tempo de mudança? Não vem um tempo de mudança. Então essa estratégia dos técnicos não funcionou? Eu acho que nós temos uma candidatura que é de uma pessoa muito competente, que é uma pessoa que tem uma história respeitável na instituição. Porém, o cenário, quando você escolhe como estratégia vencer alguém, combater alguém, isso cria abismos. Então, eu prevejo que a professora terá tanta dificuldade sim, quanto... não que falte essa vontade, essa determinação dela, mas pelo ambiente que não vai favorecer. O ambiente gerado é exatamente o ambiente que foi contestado. Então, os contestados estão passando por uma espécie de recrudescimento? Com certeza. E o comportamento de bolha e de manada gera o efeito contrário, ou seja, você gera um grupo que não vai dialogar fácil. Então, eu espero, porque reconheço essa qualidade na professora, que ela consiga dissolver esse ambiente de embate, de conflito, de dolo, sabe? É complicado. Mas por que não muda? Porque o cenário nacional é difícil, orçamento é difícil. Reestruturar a universidade hoje vai precisar mais do que 4 anos, como sempre. Até porque é uma questão adiada. Pra você ter uma ideia, a Estatuinte está desde 2012. Eu escuto falar muito Pois tempo, é. Né? Em 2016, quando teve uma equipe, não aconteceu. Depois, por uma visão mais técnico-burocrática, se transformou numa tarefa de ajuste regimental. Então, todas as estratégias que a gente tem dentro da universidade, de participação, de mobilização, Edson, se transformaram em tecnicalidades. É preciso você ter muito afeto pela democracia para ter paciência, sabe? Então, por exemplo, para que eu vou fazer uma metodologia? Posso dizer como um exemplo, porque eu era conselheira na época. Uma metodologia em que as pessoas vão pensar o seguinte: qual é a melhor estrutura? Porque isso tem que ir para o Congresso Nacional, tem que ser um novo estatuto, tem que ver mais cargos de direção, cargos de comissão, funções, colocar a unir no presente para que esse futuro fique conectado, porque o futuro é o hoje, né? Professora, a senhora tocou num ponto agora que não sei, a senhora falou inclusive de ter uma pró-reitoria de gestão, né? Na minha campanha, sim. Hoje a prioridade é a pró-reitoria de gestão de pessoas. Sim. Eu propunha 2. De informação. Eu me lembro que a universidade, mesmo depois de já ter o seu curso de informática, quando o aluno ia fazer rematrícula, ele tinha que ir na biblioteca pegar um papelzinho dizendo que ele não devia nenhum livro, que isso poderia ser uma informação, né, disponibilizada automaticamente, né? A gente percebe em outras áreas do funcionamento administrativo da universidade, quando você tem, por exemplo, o próprio conselho, que não é assessorado por alguém com formação jurídica, para que as suas resoluções não se conflitem com as normas. Aí você tem como secretário do conselho alguém graduado em letras, né, com todo o respeito, mas será que se tivesse alguém graduado em direito, aquilo, né, teria um apoio melhor, né?
Então, assim, algo muito estranho, ou seja, que a universidade ela dispõe daqueles talentos, né? Você tem um curso de graduação em informática, né? Mas o seu funcionamento não contava até recentemente com isso, né? Também, como eu falei aí, nos assessoramentos, né? Nós vimos muitas vezes as resoluções serem contestadas juridicamente, porque de fato conflito com a lei, se tivesse um assessoramento ali, não externo, não é questão de procuradoria, é questão mais orgânica, né? Na produção das resoluções, já contar com esse assessoramento. Eu vejo que a senhora tem essa visão, que tem que ter uma gestão da informação. Né? A senhora falou da importância da universidade dialogar com a sociedade. Né? Nós temos uma universidade multicamp. Não é isso? Ela é uma estrutura que vem da gestão do reitor pro tempore, o Álvaro Lustosa, né? Que implantou os campi no interior do estado. Temos esse duplo critério de departamentalização, que por um lado é geográfico para os campi, por outro lado é temático para os núcleos, né? E depois equipara. Mas, como a senhora disse, o núcleo ele tem essa autonomia temática, mas não tem o seu espaço, né, físico, e a senhora trabalharia nesse sentido, de dotar, né, então, os núcleos. Professora, recentemente circulou muito aí a informação de que haveria movimentos no sentido de tornar alguns campi independentes, se transformassem em outras instituições de ensino superior, né? Uhum. Não sei se alguns poderiam passar diretamente à universidade, que é um status que se alcança com um certo tempo, seriam centros universitários, né, ou escolas superiores, o que seriam, mas a ideia é essa, desmembrar a Uni. A senhora é partidária dessa ideia? Desde 2004. Até hoje eu não encontrei nenhum registro oficial, além de uma publicação minha no jornal, na época, Alto Madeira, depois no Estadão, se eu não me engano. Posso ter uma falha de memória aqui, mas lembro bem que eu entendo que o povo de Rondônia merece a expansão da oferta de educação superior pública. Seria com esse foco, então? A técnica do desmembramento é uma opção. É uma opção. A viabilidade dessa opção somente é competência política e jurídica. Agora, por exemplo, quando em 2011 o campus de Ji-Paraná fez um estudo que demonstra que a relação PIB, a relação população, a relação demanda econômica, as características locais exigem pelo menos mais 2 instituições públicas federais de oferta de ensino superior de tipo universitário em Rondônia, que daria o salto quântico na ciência e na tecnologia. Essa é uma função fundamental da universidade, não é uma função fundamental de um instituto federal. Né? A universidade não, ela tem uma obrigação constitucional. Para mim seria o passo. Não só sou favorável, como acho que é preciso muita maturidade. Por exemplo, o que eu estou chamando de maturidade? Às vezes a discussão passa pelo seguinte: mas a Uni vai ficar pequena, a Uni vai desaparecer, a Uni vai ser partida no meio. Não, eu estou pensando no povo de Rondônia. Mas a gente não consegue resolver o problema da Uni, que é um outro argumento que eu escuto. E quem vai resolver o problema da Uni? Porque o problema da Uni é clima organizacional e cultura. Você, para formar uma comunidade científica, você não forma com resolução, com regimento. Você forma com diálogo, com condições de trabalho, com projeto de qualificação orgânico. O último projeto de qualificação que a universidade teve foi com o N-Glória. O restante foram todas mobilizações pontuais de alguns departamentos. Ou resposta a uma demanda nacional, como os em rede. Compreende? Então, assim, se alguém me diz assim, mas a Uni vai ficar menor, eu digo, sim, mas vai poder ficar de frente para o Rio, porque a Uni ficou de costa para o Rio. Nós, em Porto Velho, qual é o curso que a gente tem concretamente que atenda a nossa população ribeirinha ou os nossos distritos, por exemplo? Quais são os polos que a gente tem? E a gente vai dar o quê? Migalhas? Nós temos um potencial econômico aí no Baixo Madeira
que é espetacular. Já teve experiências da Uni que deram certo. Nós temos pesquisas que estão mudando o cenário da ciência Inclusive, nacional. professor, se a gente observar, né, o campus de Porto Velho não tem nada na área de ciências agrárias, né? Você vai Que eu saiba, não. E você vai Presidente Médici, tem engenharia de pesca, Rolim de Moura, né, agronomia e tal. E os cursos do Reúne, alguns estão com proposta de fechar. O que acontece? A gente cria os cursos, melhora a universidade, não tenha dúvida do impacto positivo, mas consegue fazer o seguinte: durante os 10 primeiros anos, esses cursos eles não contam negativamente no orçamento da universidade. Passado esses 10 anos, eles passam a contar negativamente. Porque depende de taxa de evasão, depende... A Uni fecha os cursos, já que não deu certo em termos de taxa de evasão. Isso não se faz. Curso não se fecha. Teve uma experiência agora diferente, né, com o curso de jornalismo, né? Ele parece que já tinha dado o que tinha de dar em Vilhena, né? E aí ele mudou para Porto Velho. Dentro de uma estrutura multicamp, não se torna mais fácil essa mobilidade dos cursos, como aconteceu com o jornalismo? Pela legislação, não. A burocracia é a mesma. Fechar um campus, abrir em outro campus. A Pró-Reitoria de Graduação fez um estudo bastante competente, não é simples. Não é simples. Na verdade, ele fechou em Vilhena e abriu em Porto Velho. Ele não foi, né? Exatamente, exatamente. Tá. E era a nossa expectativa, porque aí você move de uma forma mais vai simples. atendendo as demandas, né? Exatamente, mas é como se você estivesse abrindo um curso. É outro processo. É outro processo. A gente respeita a cultura, a tradição do curso, mas contabiliza como fechamento, contabiliza como abertura. Professora, a senhora é graduada em... Pedagogia. Por Rondônia. Aqui mesmo, aqui Mas a senhora é do tempo do núcleo? Não, mas eu vi a criação do núcleo pela Uni. Pela Uni já, né? Pois é. A senhora é formada já pela Uni em pedagogia, né? Isso, aí o doutorado nesse projeto de qualificação pelo Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, o NAIA da UFPA. A senhora fez mestrado também? Fiz, no México, em ensino superior. Seu mestrado já foi no exterior, então? Já. Tá, que depois a senhora passou uma temporada nos Estados Unidos. Pós-doutorado. Já foi no pós-doutorado. Tá. Foi. E até agora eu só fiz um, né? Tem gente que faz um pós-doc a cada ano. Né? Só teve a oportunidade de um ou só quis mesmo fazer? Não, só fiz um porque eu respeito a natureza dessas ações. O pós-doutorado, ele não titula, ele é um estágio. Então, por exemplo, eu vinha de um processo de formação de gestores, lideranças na Amazônia, que a Universidade da Flórida articulou com o mestrado em desenvolvimento regional, que eu era vice-coordenadora, e o professor Vanderlei Bastos, coordenador. Então, eu fui participar em Manaus de um seminário de gestão colaborativa, e ali a Universidade da Flórida criou um grupo de trabalho na região, isso foi em 2009. Onde é o campus? É em Tallahassee, em Miami? Não é na capital, é em Gainesville, perto de Kissimmee, perto de Orlando. Tá? Então é a Universidade da Flórida mesmo, em Gainesville, e aí a gente morava lá na cidade de Gainesville. 2 horas de Orlando, né? Acho que algumas horas de Tallahassee, mas a gente não a sua filha era menor de idade? Né? Era. Aí ela fez o ensino, final do ensino médio, fundamental, né? Até o 8º ano lá. Depois voltou para fazer o estágio, quando ela era estudante de informática no IFRO. E depois voltou para fazer o ensino superior lá. Em que área? Engenharia de som. Ela é engenheira de áudio. No Brasil, na falta de um curso equivalente, seria um tecnólogo. Sim. Curso superior, mas tecnólogo. Professora, a senhora como pedagoga, e como é que a senhora acompanhou esse processo da sua filha de sair do sistema brasileiro para o sistema? Como é que foi essa batalha? Pois é, eu vivi, porque eu gosto, da minha natureza, eu percebi, eu gosto de viver o lugar. Então, algumas coisas, por exemplo, eu como mãe podia acompanhar as atividades da escola ao vivo, desde que eu agendasse e dissesse, olha, eu vou. As feiras de ciências, eu participava de todas como voluntária,
As atividades curriculares eu percebi que era menos peso no professor, no sentido da aula, e mais práticas com os estudantes. Sim. Eles tinham muita autonomia. Eu lembro de um trabalho que a minha filha fez sobre o sistema eleitoral americano, foi muito bacana. Porque você fazer isso com uma pessoa de 13, 14 anos... À luz da pedagogia, da ciência, né, da pedagogia, qual seria assim, o pensamento dominante? Seria Piaget? Não, eles são escola nova. Escola nova? Escola nova, eles Quem são é o pensador da escola nova? Dewey. John Dewey. E também eles têm... esse eu esqueço o nome, que é um pensador que... Freinet. Freinet, francês? Eu não lembro. Mas o Freinet era o que buscava a escola viva, né? Em que os alunos produzem informação, a relação fora da sala de aula, né? A área mais livre do aprendizado. Eu vejo escola nova. O pessoal fala muito da escola tradicional. Eles dão muito valor à disciplina. Isso eles dão mesmo, né? Mas há uma certa autonomia. Onde ela estudou, onde eu percebi a educação que ela teve, a sociedade aceita essa disciplina. Né? Para mim, eu ficava chocada. Qual? O comportamento disciplinar, eu ficava chocada. Mas a sociedade aceitava. Já, por exemplo... Como é na prática? O que é? Na prática, por exemplo, se um aluno comete uma infração, a polícia entra em questão. Eu não tinha muita simpatia por isso, não. Eu vou dar um exemplo. Um aluno da escola agrediu um outro aluno, né? Aí eles têm o policiamento e tornozeleira no menino. Já foi monitorado. Tem o tempo de reincidência, não é na primeira, mas desde a primeira é muito severo. E os pais são responsabilizados. Por exemplo, eu tive que, para ela poder ser inscrita, e todos os pais faziam isso, eu recebi o código de conduta e eu já dava ciência daquele código de conduta na matrícula. E eu participava de todas as reuniões tratando daquele código de conduta. Mas não era coisa persecutória, não. Era desde coisas em relação às interações até o respeito à diversidade, respeito às questões de sexo, cor, raça, nessa escola. Outras escolas têm, porque a escola exerce mesmo autonomia. E essa escola tinha um vínculo muito grande com a Faculdade de Educação. Então tinha muita formação. E eles trabalham com a sala de aula invertida. Mas a sala de aula invertida no sentido americano, não é no sentido que eu vi, por exemplo, em algumas escolas, até em Rondônia. Quem se move é o aluno. Então, a sala de aula das metodologias, a sala de aula das ciências exatas, a sala de aula das humanas. Então, os alunos que se movem das salas de aula. Sim, exato. Então, por exemplo, eu sou professor de metodologia, então eu tenho uma sala das metodologias. Um ambiente para ensinar metodologia. Um ambiente para isso. Então, toda sala é estruturada decoração, assim. Tudo. Aquilo que você vê ilustrado em filme, que os alunos vão entrando... Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos anos 80, pelo menos, era assim. A gente tinha a sala de física, a sala de... E a gente ficava rodando. Aqui, na nossa estrutura da educação superior, a gente confunde esses ambientes com laboratórios. Sim, Eles não são dinâmicos para serem totalmente incorporados à rotina. Então, eu aprendi muito com a minha filha. Por exemplo, a questão do horário. Né? A aula, elas têm um horário para não competir o deslocamento com o trânsito. Então, a aula da minha filha, por exemplo, começava às 9 horas e terminava às 5. O lanche, ele tem uma taxa, você tem os que pagam o lanche, tem os que são isentos. O caso da minha filha era isento, né? Então tem o horário, o lanche é rigorosamente acompanhado por nutricionistas, e você não pode levar nada para a escola. Olha, é interessante. Se você levar, é muito importante para eles têm essas neuras, né? É muito importante para eles não dividir. Por quê?
Porque envenenamento, não sabe se a outra criança... Uma criança pode ser alérgica. Exatamente. Então, você levou o seu lanche... É seu. É seu. E você tem alguma coisa diferente, você comunica para a escola. Você vai fazer uma festinha na escola? Não. Você não vai fazer uma festinha na escola. Para não ter que ficar levando bolo, levando gente estranha. Sim, entendeu? sim. Você não vai fazer. Agora, você pode ter seu momento de interação? Pode. Planejou, é feito um dia de piquenique, é um dia de comemoração. Aí todo mundo comemora. Porque eles não querem que uma pessoa que tem condição de fazer uma festa faça uma festa mais bonita do que a outra. Então, os aniversariantes do mês, tá legal, mas é todo mundo junto, num piquenique, numa confraternização, etc. A senhora falou, né, que são muito ligados à faculdade de educação, né? No caso da escola que a minha filha estudou, sim. Pois é, a Unir, ela tem uma tradição já na área de educação. Eu acredito que os primeiros cursos, não, teve administração, economia também, mas os cursos de licenciatura, né, já sim, vem... pedagogia, história... Até porque já vem do núcleo da Universidade do Pará, né, que é o ensino superior em Rondônia, ele começa... e como é que a senhora vê o fato da Unir não ter um colégio de aplicação até hoje? O colégio de aplicação é um tema polêmico. Eles deixaram de existir em grande parte pelo conflito de gestão financeira e pela exclusividade, porque aí a própria comunidade da universidade se sentia prioritária no acesso à escola de aplicação. Isso quem diz é a literatura, e um caso que eu conheci na dinâmica interna, não quero dizer que foi assim, mas a dinâmica interna eu vivi, eu sentia foi com a escola de aplicação do Pará, né, que tinha muito essa pressão para atender com exclusividade servidores e estudantes da própria universidade. E a escola de aplicação, ela teria essa função mais social, de dar acesso e de promover o ensino de qualidade, fazendo também experimentos pedagógicos. Eu acho que é um modelo que pode ser revisitado, porque ele faz muito bem do ponto de vista da produção acadêmica. Eu lembro no Rio de Janeiro. Eu acho que sim. Colégio de aplicação da UERJ. Então, tem muita vantagem. Eu acho que as desvantagens, elas poderiam ser revisadas para que se melhorasse. Acho que faz falta, sinto falta, entendeu? Inclusive, no caso de Porto Velho, por exemplo, eu não veria problema nenhum de ter uma escola de aplicação no campus e atender a comunidade da Vila Princesa, por exemplo, que é tão carente, né? Como prioritária. Exato. Né? A gente tem as brinquedotecas lá, você poderia integrar numa escola de aplicação. Seria bacana. Estou vendo Porto Velho, mas você tem sempre que pensar que a Unir ela tem que ser vista para todo mundo. Por exemplo, uma escola de aplicação em Guajará-Mirim, eu vejo como uma escola de aplicação bilíngue. E quando eu vejo Porto Velho, eu também vejo uma escola de aplicação bilíngue, porque tem a Libras. Quer dizer, não é sempre a fazer, você tem que ser orgânico. E ao ser orgânico, aí você pensa no dinheiro que isso envolve, né? Que é custoso. Aí você tem que ter cuidador, você tem que ter os profissionais habilitados. Um aluno da Unir não substitui o profissional habilitado. Se a gente tivesse tido respeito... Não é colocar estagiário para dar aula. Exato. E se a gente tivesse tido respeito pela escola de aplicação, os nossos professores EBTTs, que são os do básico técnico tecnológico, eles não estariam passando pelos que eles passaram, porque eles teriam condição de desenvolver um projeto pedagógico numa escola de aplicação compatível com a carreira deles. Professora, para a gente fechar, a senhora falou aqui do seu pensamento, a senhora falou da sua experiência, né, pedagógica, inclusive, nos Estados Unidos, né, e pedagógica, quando eu digo como mãe também, né, do outro lado do balcão. Não, né, eu me engajei, eu participei de tudo que eu podia para conhecer o sistema por dentro. E aprendi que não serve como uma referência para todos os Estados Unidos, mas é uma boa referência. É muito interessante. E hoje, exatamente, o que é que a professora Valternina Brasil está fazendo dentro da Unir? O que é que a senhora está desenvolvendo? Eu estou no processo do meu grupo de pesquisa de reestruturar o Observatório de Educação Superior e Desenvolvimento. Estou ativa no mestrado Profiap, o mestrado em rede,
de formação em administração pública. Ah, sim, o Profiab, administração isso. pública. Uhum. Estou apoiando a expansão da oferta do curso de pedagogia, abriu turmas pela UAB novamente, EAD, abriu o curso de especialização em gestão escolar, né? Estou com projetos de extensão, que é o Rende Mulher 50+, e apoiando os projetos que são abertos na área do ITCP, né? Que é a incubadora tecnológica, sempre que é possível divulgar as informações ou participar da rede de consumidores de agroecologia. Eu estou lá também tentando fazer a minha parte para somar com o professor Rafael Cristofoletti, a equipe deles. Né? Estou atuante, fui recentemente eleita a mais votada para o Conselho Superior de Administração. Nós vamos assumir a partir do dia 8 de março. O CONSAD, né? O CONSAD, retomar essas pautas, porque assim, apesar do desconforto da eleição, e agora vai vir uma notícia muito nova sobre o que está acontecendo, não sei exatamente como é que vai ser o desdobramento, e apesar de eu, pessoalmente, considerar que o processo agudizou as diferenças em lugar de superá-las, eu estou para somar. Então, estou nos conselhos superiores e estou tentando as minhas publicações. Até o mês de junho eu espero sair aí alguns livros, alguns artigos que estavam na prateleira das pendências. Então, passou a campanha e a professora Valterlina... Vida que segue. Vida que segue, sem desprezar. A professora Marília sabe disso, o professor João Gilberto, que foi meu oponente direto, sabe disso, sem desprezar a crítica que constrói e sem fechar os olhos que a universidade precisa furar essas bolhas. Meu recado, quem estiver alimentando as bolhas vai ser engolido por elas. E a Uni vai ser engolida pela falta de estudantes, nossa taxa de evasão é muito alta, vai ser engolida pela falta de pertinência científica, nossos pesquisadores, nossos técnicos, nossos amigos que produzem, não podem ser sufocados por uma universidade que não cabe mais nela. Essa universidade que existe hoje, ela nem deveria mais existir, porque ela precisa captar alunos, ela precisa de mais recursos. O que a gente sabe que precisa, a gente precisa ter uma atitude para isso. Não se resume à força de trabalho, embora seja uma variável importantíssima. Mas sem estudantes, sem cursos, sem oxigênio, ela vai morrer dentro das bolhas. Então eu estou pedindo, tomem consciência de que grupo fechado, bolha, vai matar o acesso e a expansão à educação superior pública. E o governo deu um golpe de morte. Ele melhorou o FIES de tal modo que o estudante pode olhar para a universidade pública e dizer, olha, eu vou para uma privada aqui, com esse FIES eu estou melhor aqui. Sim, né? E estamos na luta, né? O sindicato, conduzido pela nossa colega do Departamento de Educação, está aí na luta pela recomposição salarial, pelas condições de trabalho. Tem que ter uma autocrítica, um trabalho. Então, estou aqui para somar, estou para construir, como sempre. Ok. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E sucesso aí, que eu vejo que a senhora continua trabalhando, continua desenvolvendo suas atividades, né? E sempre pensando de uma forma muito, vou resumir uma palavra, muito rondoniense. Acho que isso que é o mais entusiasmante quando a gente conversa com a senhora. Tudo bem, então sorte aí para o novo empreendimento aqui. Opa, muito obrigado.